Aposto que algum dia você já se questionou sobre quais são os carros mais caros do mundo. Sendo assim, nós preparamos uma lista com os 10 carros mais caros do mundo e que poucas pessoas têm a oportunidade de ter uma obra de arte dessas em sua garagem. Nesta lista temos carros que foram concebidos como protótipos, outros pertencem a edições limitadíssimas, sendo algumas vezes exclusivos para um cliente, mas a maioria é extravagante por sua exclusividade. Mas antes de mais nada, lembre-se de deixar o seu like e de se inscrever para ajudar nosso pequeno canal a crescer. O Aston Martin Valhalla é um carro esportivo com motor central desenvolvido pelo fabricante britânico Aston Martin em colaboração com a Red Bull Racing. O carro foi projetado para ficar abaixo do carro-chefe da Valkyrie, um carro esportivo focado nas pistas, e deve ser mais utilizável como um carro do dia a dia. O carro é resultado da colaboração entre a Aston Martin e a Red Bull Racing, inicialmente chamado de RB003. O nome do projeto para o carro foi revelado como o Filho da Valkyria, na apresentação pública do carro, já que ele usa muitas tecnologias implementadas pela primeira vez na Valkyria. O nome final do carro foi revelado como Valhalla. Valhalla é o nome do paraíso dos guerreiros na antiga mitologia nórdica. O nome também deu continuidade à tradição de nomear os carros Aston Martin começando com a letra V. O carro está planejado para entrar em produção em 2023. O chassi será produzido pela Aston Martin enquanto os painéis aerodinâmicos da carroceria serão produzidos na Red Bull Racing. O carro foi planejado para pesar menos de 1.550 kg. Quando anunciou inicialmente, o carro foi planejado para utilizar um 3.0 L Twin Turbo V6 ao contrário do V12 na Valkyrie. Ele foi originalmente programado para uma produção limitada de 500 exemplares a partir de $1 milhão. No entanto, a partir de agosto de 2021, o Valhalla será limitado a 999 exemplares e começará em torno de $800 mil. O Mercedes-AMG One R50, estilizado como One, é um carro esportivo híbrido plug-in de produção limitada fabricado pela Mercedes-AMG, com tecnologia derivada da Fórmula 1. Ele foi apresentado no Salão Internacional do Automóvel da Alemanha de 2017 pelo piloto da Mercedes-AMG Petronas F1, Sir Lewis Hamilton, e pelo chefe da Mercedes-Benz Dieter Zet. A AMG revelou a versão conceito do One, chamada de Project One, com especificações quase idênticas à versão de produção. O One de produção será avaliado por seu desempenho, durabilidade e habilidade nos campos de provas da Mercedes-Benz e em circuitos de corrida. O chefe da Mercedes-AMG, Tobias Moers, afirma que quando chegar a hora, o piloto da equipe Mercedes-AMG Petronas F1 e heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que trabalhou no desenvolvimento do carro, testará os protótipos. A produção do carro está prevista para 275 unidades a um preço de $2,72 milhões por unidade, todas já vendidas. A Mercedes-AMG recebeu encomendas 4 vezes maiores do que a produção, mas afirmou que a produção não será aumentada em relação às 275 unidades planejadas, a fim de manter a exclusividade do carro. Atualmente, o carro está no estado de conceito, pois ainda não atingiu os regulamentos de homologação. O Koenigsegg Jesko é um carro esportivo com motor central de produção limitada, produzido pela fabricante sueca de automóveis Koenigsegg. Apresentado no Salão Automóvel de Genebra de 2019, o carro sucede ao Agera. O nome Jesko é uma homenagem ao pai do fundador da empresa, Jesko von Koenigsegg. O Jesko é construído principalmente como um carro de pista de alto desempenho, com foco em alta força aerodinâmica e manuseio mais preciso. O outro modelo de produção atual da Koenigsegg, o Regera, é projetado como uma oferta orientada para grandes turnês. O motor é um desenvolvimento do motor V8 bimotor de 5,0 litros usado no Agera. Possui 4 válvulas por cilindro, cada uma com um diâmetro e curso de 92 mm multiplicação 95,25 mm, 3,62 por 3,75 polegadas, e uma taxa de compressão de 8,6. O motor tem uma potência de 955 kW. A produção do Jesko será limitada a 125 unidades, com 50 unidades sendo produzidas a cada ano. Ao contrário de seus antecessores, o Jesko será homologado mundialmente,
Foi anunciado em março de 2019 que todos os slots de construção do Jesco estavam esgotados. O Jesco será oferecido em uma configuração de ataque de alta força descendente ou de baixo arrasto absolute, com diferenças sutis entre as duas variantes. A variante ataque, conforme mostrado no Salão Automóvel de Genebra de 2019, vem equipada com o sistema de amortecimento duplo dianteiro e traseiro triplex, e recursos aerodinâmicos adicionais para uso em pista. Devido a esta configuração de suspensão dupla, não é possível armazenar o teto Targa na frente do carro, embora isso seja possível no Absolute, pois não terá um sistema de amortecimento triplex, dianteiro ou barramento de ar do capô dianteiro. O GMA T50 é um carro esporte fabricado pela Gordon Murray Automotive. Desenhado por Gordon Murray e inspirado no McLaren F1, o T50 é movido por um novo motor V12 de aspiração natural de 3.994 cm3, desenvolvido pela Peugeot. Uma característica distintiva do GMA T50 é a ventoinha aerodinâmica de 8,5 kW e 40 cm integrada na parte traseira do carro, alimentada por um motor elétrico de 48 volts. Inspirado no carro de Fórmula 1 Brabham BT46B, ele foi construído com o propósito de melhorar significativamente o efeito de solo do T50. O carro foi conhecido por suas inúmeras semelhanças com o McLaren F1, produzido entre 1992 e 1998, que Gordon Murray conceituou e coprojetou. O T50 foi descrito por Gordon Murray Automotive como sendo o sucessor espiritual do McLaren F1 criado por Murray. O T50 compartilha características familiares do F1, uma posição de direção centralizada com 2 assentos de passageiro ao lado do motorista, uma caixa de câmbio manual de 6 velocidades, trem de força V12, janelas de passagem de passageiros, portas em forma de asa diédrica, bem como aerodinâmica de efeito solo assistida por ventilador. A GMA planeja construir 100 carros para clientes em sua unidade de produção em Surrey. Cada carro custou 2,36 milhões de libras esterlinas antes dos impostos locais e todas as 100 unidades de especificações rodoviárias planejadas foram vendidas dentro de 48 horas de sua estreia global. Em agosto de 2020, haveria 13 protótipos GMA T50 para passar pelos regulamentos de colisão, durabilidade e emissões. O Bugatti Chiron é um carro esportivo de 2 lugares com motor central projetado e desenvolvido na Alemanha pela Bugatti Engineering GmbH e fabricado em Mouchein, na França, pela fabricante de automóveis francesa Bugatti Automobiles SAS, o sucessor do Bugatti Veyron. O Chiron foi mostrado pela primeira vez no Salão Automóvel de Genebra em 1º de março de 2016. O carro é baseado no carro conceito Bugatti Vision Gran Turismo. O carro tem o nome do piloto monegasco Louis Chiron. O principal componente de transporte do Veyron é o motor quádruplo W16 turboalimentado de 7.993 cm3, embora seja bastante atualizado. O motor da variante mais potente de seu antecessor, o Veyron Super Sport, gera 221 kW, 296 cavalos, 300 cavalos, menos que o novo Chiron, enquanto o motor do Veyron original gera 367 kW, 492 cavalos, 499 cavalos, menos potência. Como seu antecessor, o Veyron, o Chiron utiliza uma estrutura de fibra de carbono, suspensão independente e um sistema de tração nas 4 rodas Audex. O Chiron pode acelerar de 0 a 100 km por hora em 2,4 segundos de acordo com o fabricante, 0 a 200 km por hora em 6,5 segundos e 0 a 300 km por hora em 13,6 segundos. Em um teste que estabeleceu o recorde mundial na época em 2017, o Chiron atingiu 400 km por hora em 32,6 segundos, após o qual precisou de 9,4 segundos para frear até parar. Os primeiros 200 carros foram vendidos antes da entrega do primeiro. O preço base é de 2.400.000 euros e os compradores foram solicitados a fazer um depósito de 200.000 euros antes de sua compra. O Bugatti Divo é um carro esportivo com motor central voltado para a pista, desenvolvido e fabricado pela Bugatti Automobiles SAS. O carro leva o nome do piloto francês Albert Divo, que correu pela Bugatti na década de 1920 vencendo a corrida Targa Florio 2 vezes. O carro inspira-se no Bugatti Type 57 SC Atlantic juntamente com o conceito Bugatti Vision Gran Turismo em termos de design, e tem como foco principal o desempenho em pista.
O carro inclui um sistema de escapamento redesenhado com tubos de escapamento quádruplos, uma asa traseira fixa de 1,8 metros de largura, um duto NACA no teto que canaliza o ar para a parte traseira do carro em uma central fim. Finalmente, na asa traseira para melhor downforce, um spoiler dianteiro grande, saias laterais mais refinadas. O interior do Divo é relativamente semelhante ao do Chiron, mais luxuoso, mas tem estofamento em alcântara e acabamento em fibra de carbono para economizar peso. O motor, uma unidade W16 com 4 turbocompressores, foi retirado do Chiron junto com a transmissão de dupla embreagem de 7 marchas. A produção do Divo é limitada a 40 unidades e o carro será construído ao lado do Chiron na fábrica da Bugatti. Todos os 40 carros foram pré-vendidos antes da estreia pública para os proprietários da Chiron por meio de um convite especial dos concessionários. O Bugatti Divo esgotou em seu primeiro dia de disponibilidade. Em abril de 2020, o Divo entrou em sua fase final de testes com entregas começando no final do ano. Em 23 de julho de 2021, o último Bugatti Divo foi produzido. O Bugatti 110, em italiano, é um carro esportivo de motor central de produção limitada produzido pela fabricante automotiva francesa Bugatti. O carro é uma homenagem ao Bugatti EB110 e uma celebração dos 110 anos da marca Bugatti. O 110 é 20 kg mais leve do que o Bugatti Chiron e tem um motor W16 turboalimentado de 8.000 cm3, avaliado em 1.176 kW. 1.600 cavalos, 1.578 cavalos, a 7.000 RPM, baseado no Chiron. O carro segue o design do EB110, como as 5 entradas de ar redondas que lembram um diamante e a linguagem de design em forma de cunha. Uma pequena grade do radiador em forma de ferradura presente abaixo dos faróis remete ainda mais ao EB110. Faróis estreitos com função diurna de LED. A traseira consiste em 8 lanternas traseiras junto com tubos de escapamento quad preto fosco colocados em ambos os lados de um grande difusor, completo com um spoiler sob a carroceria e uma asa traseira suspensa fixa. O 110 é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 2,4 segundos, 0 a 200 km por hora em 6,1 segundos e 0 a 300 km por hora em 13,1 segundos com velocidade máxima limitada eletronicamente a 380 km por hora. Seu peso bruto é 1.976 kg. Serão produzidas apenas 10 unidades do 110. O 110 será feito à mão na fábrica da Bugatti em Mouchein e as entregas aos clientes começarão em 2021. A produção do 110 será limitada a 10 unidades com preço de 8 milhões de euros, 8,9 milhões de dólares, cada. O Zonda HP Barchetta foi apresentado no Pebble Beach Concours d'Elegance 2017 como um presente para o fundador da empresa, Horácio Pagani, por seu 60º aniversário, bem como para comemorar o 18º aniversário do Zonda. Tem características únicas de design exterior que o tornam diferente de outros Zondas produzidos com as características mais distintas sendo a carroceria Barchetta e as tampas das rodas traseiras inspiradas nos carros de corrida do Grupo C, tornando o primeiro Pagani a usar esse estilo. Ele também tem um spoiler traseiro, entradas de ar e luzes traseiras dos carros da série 760. A potência é uma cortesia do motor Mercedes-Benz V12 de 7,3 litro avaliado em 800 cavalos, 588 kW, 789 cavalos e 850 Nm de torque, tornando-o o mais poderoso Zonda legal para estradas já produzido. Ele toma emprestados seus assentos e suspensão do Wire ABC junto com sua potência de saída sendo idêntica ao BC, com a única diferença de que o BC tem um motor biturbo, enquanto o HP Barchetta é naturalmente aspirado. As rodas do carro também têm incrustações de cores diferentes, com as rodas à esquerda tendo ouro e as rodas à direita tendo incrustações azuis. A produção é limitada a apenas 3 unidades, com uma unidade retida para o acervo pessoal de Horácio Pagani. O Zonda HP Barchetta marca o fim da produção do Zonda. O La Voiture Noire é um especial único apresentado no Salão Automóvel de Genebra de 2019.
Baseado no Chiron, o design do carro remete ao Type 57 SC Atlantic e é uma celebração da história do design distinto da empresa. O carro tem uma carroceria feita à mão em fibra de carbono projetada pelo designer da Bugatti Etienne Salomé, que tem um nariz alongado, semelhante ao do Divo, e uma seção traseira alongada. Outras características notáveis incluem espelhos retrovisores exclusivos. Ao contrário do original, o carro mantém o layout do motor central. Uma peça de acabamento que vai da frente do carro ao spoiler traseiro lembra a barbatana dorsal presente no Type 57 SC. O carro possui um para-brisa flutuante e pilares amascarados. O Lavoiture Noire compartilha grandes semelhanças de design com o Bugatti Rembrandt, um Grand Tourer com motor dianteiro cancelado movido pelo motor W16 do Chiron. O Lavoiture Noire será movido pelo mesmo motor W16 turbo de 8,0 litros da Chiron com os mesmos valores de potência, mas a caixa de câmbio de dupla embreagem de 7 velocidades e o sistema de tração nas 4 rodas são fortemente revisados para permitirem uma experiência de direção mais relaxada. Os números de desempenho permanecem desconhecidos, mas a empresa afirma que o carro provavelmente terá uma velocidade máxima e tempos de aceleração mais baixos em comparação com o Chiron devido à sua natureza de Grand Touring. O carro foi vendido por um preço de 18,68 milhões de dólares, tornando um dos carros mais caros construídos até hoje. O Ferrari 250 GTO é um carro GT produzido pela Ferrari 1962 e 1964 para homologação na FIA S Grupo 3 Grande Touring Car categoria. Era movido pelo motor tipo 168 62 Colombo V12 da Ferrari. O 250, em seu nome denota o deslocamento em centímetros cúbicos de cada um de seus cilindros. GTO significa Gran Turismo Omologato, em italiano, Gran Touring Omologate. Note: Luigi Chinetti. Desde então, este modelo se tornou altamente desejado por colecionadores de automóveis e as vendas repetidamente estabeleceram recordes de preços. O recorde atual para o carro mais caro do mundo foi estabelecido em junho de 2018, quando um 250 GTO 1963, chassi 4153 GT, foi vendido em uma venda privada por 70 milhões de dólares. Em 2004, a Sports Car International colocou o 250 GTO em 8º lugar em uma lista dos top sports cars da década de 1960, e o nomeou o melhor carro esportivo de todos os tempos. O interior minimalista de um 250 GTO reflete as intenções de corrida do carro. Não há velocímetro, assentos são pano, estofados, carpetes e nem nenhum headliner foi instalado. A ventilação do cockpit é feita por entradas de ar externas. 250 GTOs repetidamente quebraram recordes para o carro mais caro já vendido em leilão ou venda privada. O recorde atual para o carro mais caro do mundo foi estabelecido em junho de 2018, quando um 250 GTO 1963, chassi 4153 GT, foi vendido para David McNeil em uma venda privada por US$ 70 milhões de dólares.